Queridos amigos, uma alegria, um prazer estar com vocês aqui. Obrigado aí pelo convite, Luciano, Jair. Que Deus abençoe vocês. Um grupo especial de oração, né? Que eu sei que vocês têm aí. Aqui no nosso distrito também temos aqui as irmãs que oram aqui. E a gente tem um carinho muito especial por essas queridas irmãs e irmãos aí que dedicam tempo à oração, um ministério sagrado, né? Um ministério de Deus. Que Deus abençoe vocês, tá bom? Mais uma vez, obrigado pelo convite. Vamos orar a Deus para estudarmos a sua palavra. Bom Deus que está nos céus, obrigado por tuas bênçãos, pelos milagres, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito por nós. Obrigado também pelas lutas dessa vida, porque elas têm nos aproximado de Ti, porque nós reconhecemos a Tua soberania, o Teu poder, a tua graça sobre nós. Iremos estudar a Tua palavra neste momento, dar-nos a Tua bênção, dar-nos o entendimento dos céus e que esta mensagem possa fortalecer a nossa fé. Nós te pedimos em Cristo Jesus. Amém. Amém. Irmãos, estamos vivendo aí momentos difíceis, né? Atualmente, essa pandemia realmente tem sido é, muito complicado, né? E a gente fica assim meio que impotente diante de tanto sofrimento para a humanidade aí neste momento, né? Eu já fiz alguns funerais, né? Outros tantos aí internados, entubados, né? Sei que a coisa está melhorando um pouco aí por causa da vacina, graças a Deus por isso, mas nós temos sofrido bastante, né? E quando é pandemia, são outros problemas mais, né? E é difícil viver neste mundo que nós estamos vivendo hoje. E eu percebo, irmãos, que existe a tendência de alguns por não entenderem, por exemplo, o contexto que nós estamos vivendo, não entendendo esse Deus misericordioso que nós temos, né? Quando se depara com sofrimento, muitas pessoas têm a tendência assim, de culpar a Deus, né? E questionar a Deus, se Deus tinha todo o poder, se Deus tem todo o poder, por que nós sofremos tanto? Se Deus é amor, como a Bíblia diz, né? Por que está acontecendo isso tudo no mundo? E as pessoas questionam a Deus, né? Eu tenho visto isso aí, não é de hoje, né? Talvez hoje intensificando um pouco mais, né? Porque são muitas pessoas sofrendo por todos os lares, por todos os lugares, mas essa é uma pergunta recorrente, sabe, irmãos? E as pessoas não entendem, às vezes, o contexto que nós estamos vivendo. Outros me questionam assim, pastor, mas Deus não é conhecedor de todas as coisas? Ele não conhece o fim desde o princípio? Ele é onisciente? Sim, ele é onisciente. Por que ele criou, então, Lúcifer, né? Que era o anjo de luz, se tornou Satanás, inimigo de Deus, e tem atormentado a nossa vida aí, né? Trouxe o pecado para este mundo aqui, causou rebelião no céu, né? E talvez, irmão, assim, seja fácil para alguns, né? Deus pensar assim, bom, eu fico assim às vezes imaginando na cadeia de produção de Deus lá dos anjos, né? Quem sabe Deus falou assim, olha, esse aqui vai dar problema e tá, vão tirar da série de criação aqui, vão deixar de lado ali, porque esse aqui vai dar problema pra gente. Então, assim, é diferente de uma peça, sabe, irmãos, que dá um defeito e você tira ali da produção, é diferente. Porque nós estamos falando do caráter de Deus, né? E o caráter de Deus é assim mesmo, sabe? Deus, ele nos dá o livre-arbítrio, né? Dá o livre-arbítrio, todos nós temos, os seres criados. Eu não sei explicar como é que se originou no coração de Lúcifer ali a maldade, irmãos, eu não sei, né? De uma coisa eu sei, né? O mal ele sempre existiu como opção, mas ninguém até Lúcifer havia experimentado o mal ainda, ninguém, né? Por que eu digo isso? Porque se Deus fala assim, eu estou criando você e você tem livre-arbítrio, o que é livre-arbítrio? É escolher entre o bem ou o mal. Isso é livre-arbítrio, né? Só que assim, o mal, irmãos, ele não existia na prática, né? Ele existia somente como uma opção. E Lúcifer experimentou, então, o mal. E aí é consequência de tudo que nós vivemos hoje. Então é bom nós entendermos, irmãos, o contexto cósmico, né? Essa luta que nós estamos vivendo hoje aí entre o bem e o mal. É bom a gente entender como é que isso funciona, né? Como é que acontece, para a gente não estar aí culpando a Deus em todo momento, onde é que estava Deus, por que Deus não agiu, por que Deus permitiu, não é? Então é bom que a gente entenda, tá? Eu queria ler a Bíblia com vocês. E eu gostaria de pedir a você, sempre que você for questionado sobre o caráter de Deus, o amor de Deus, lembre-se do capítulo 3 de Gênesis, porque aí está a nossa resposta, né? Então, sempre que, logicamente que aqui dentro de um contexto religioso, espiritual, né? Se a pessoa não crê na Bíblia, realmente fica mais difícil, mas para nós, cristãos, né? Nós encontramos aqui resposta, irmãos.
E aqui em Gênesis capítulo 3, né, que fala aqui da queda do homem, né, aqui no versículo 6, vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu e deu também ao marido e ele comeu. Pronto, irmãos, aí estava instalado no planeta Terra o pecado, ok? Então, por que nós sofremos? Por causa de Gênesis 3:6. Por que crianças sofrem, né? Contraem câncer e, né, e morrem? Gênesis 3:6. Por que Covid? Gênesis 3:6. Por que um pai está retornando para casa do trabalho e ali, né, um acidente de automóvel, ele perde a vida? Por causa de Gênesis 3:6. Tá? Então aqui nós encontramos a causa, o porquê. Os nossos pais desobedeceram e o mal entrou no mundo. Tá certo? Resolve todos os problemas? Não, não resolve todos os problemas, irmãos. Mas pelo menos nos faz olhar para um Deus misericordioso, que está atento às nossas necessidades e disposto a resolver todo o mal que nos aflige, né? Principalmente o pecado. E veja, havia uma promessa de um restaurador, de um resgatador, né? Cristo já havia se pronunciado, mesmo antes da fundação do mundo, que ele viria salvar a humanidade. O cordeiro foi morto lá no jardim. Então esse é o Deus que nós temos, irmãos. A Bíblia diz, irmãos, que Adão e Eva deveriam ter morrido ali naquela tarde. Porque Cristo havia dito para não comerem do fruto, e ele diz assim, no dia que vocês comerem, vocês vão morrer. Eles comeram do fruto e não morreram, isso é misericórdia. Porque já havia sido arquitetado um plano de redenção, de salvação para a humanidade. Misericórdia de Deus. Então, irmãos, entenda que colhemos os frutos dos erros dos nossos pais, colhemos os frutos dos nossos próprios erros hoje também, porque todos nós somos pecadores. A Bíblia diz, não existe nenhum justo sequer sobre a face da terra. A Bíblia diz também que o salário do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte. E é bom que a gente entenda, irmãos, como é que é essa nossa relação com o pecado e relação com Deus. Existem alguns que pregam por aí, né, que nós podemos viver sem pecado. Cuidado com essa ideia, tá, irmãos? Cuidado. Entendemos assim que nós nos esforçamos para isso, mas um momento ou outro nós vamos cair. Não é? Nós somos pecadores. Viver sem pecado, irmãos, uma vida sem pecado, após a glorificação. Aí sim, quando será erradicado o mal da nossa vida, do mundo, do universo, aí sim. Enquanto não, a nossa vida será de altos e baixos, né? Erros e acertos. A vida cristã é assim mesmo, né? Então, irmãos, pensando um pouquinho nessa relação nossa com o pecado e com Deus, né? E seria bom que a gente entendesse aí, porque a gente sofre por nossos pecados. A gente sofre porque a gente vive num mundo de pecado, né? A maldade estampada aí por todos os lados, qualquer lugar que a gente vai, irmãos, o mal está imperando. E assim, né? Estamos nos momentos em que as profecias vão se cumprindo, isso aí vai se intensificando cada vez mais, cada vez pior, cada vez mais violência, cada vez mais morte, mais sofrimento. E é assim mesmo, né? É o princípio das dores. Existe um conceito na Bíblia, irmãos, que muitos têm, né? E eu queria tentar chamar a sua atenção para isso também. Você se lembra quando trouxeram para Jesus a mulher pega em adultério? Lembra disso? Eles queriam, na realidade, condenar Jesus ali, né? Isso aí está em São João 8:3, a partir do versículo 3. Eles queriam condenar Jesus. Pegaram a mulher em adultério, trouxeram para Jesus e disseram, Senhor, olha, essa mulher foi pega em adultério e a lei de Moisés diz que ela deveria ser apedrejada. E o Senhor o que diz? E não, na realidade, era uma prova, era um teste, né? Eles não estavam preocupados com mulher, coisa nenhuma, com adultério, coisa nenhuma. Eles queriam condenar Jesus. E o Senhor o que diz? Aí, irmãos, a Bíblia diz que Jesus foi lá e começou a escrever na areia, né, com seu dedo ali. E quando nós vamos para o Espírito de Profecia, Ellen White diz que Jesus estava escrevendo na areia o pecado daquelas pessoas que estavam ali. Então, assim, ó, você, João, que está aí com essa pedra na mão, olha, essa semana você cometeu esse pecado. Você aí também, que está aí né, condenando essa mulher, você cometeu esse pecado. Então, Jesus ia colocando nomes e pecados. E aquelas pessoas então foram embora. Jesus diz, olha, eu também não te condeno, vai, não peques mais. Aí, irmãos, um perigo aqui.
quando eu já ouvi várias vezes, né, dizer, Jesus escreveu os pecados na areia porque ali serão apagados, né? Porque vem a chuva, vem o vento e tal, e pronto, e apagou. Essa é uma ideia perigosa, irmãos. Essa, quem sabe, é um lado poético, né, de olhar para o pecado, e isso é muito perigoso. Quer dizer que é assim, né? Eu cometo um pecado e tal, e ele está ali registrado, e vem o vento, vem a chuva, pronto, e apaga, e pronto, acabou? Será que é assim mesmo? Que nós precisamos lidar com o pecado, e é assim que Deus lida com os nossos pecados? Olha que interessante, irmãos, o texto que está em Jeremias, capítulo 17, versículo 1. Diz assim, olha, o pecado de Judá está escrito com um ponteiro de ferro e com um diamante pontiagudo gravado na tábua do seu coração e nas pontas dos seus altares. Então me parece, irmãos, que Deus nos coloca dentro de uma realidade aqui bem complicada com respeito a pecado, né? Ele diz, olha, o pecado de Judá está gravado no seu coração e na ponta dos altares. Por que ele faz essa relação, a relação aqui com a ponta do altar do sacrifício ali, né? Então, o altar do sacrifício era retangular, né? Era um quadrado ali e tal, cada ponta ali um chifre. Quando o sacrifício era feito, o sangue do animal era derramado, o sacerdote pegava daquele sangue e molhava as pontas do chifre do altar. Então o pecado dele estava registrado ali e havia todo aquele processo ali para a purificação que nós conhecemos. Mas o que Deus está querendo dizer, cuidado com a linguagem poética de que achar que pecado é coisa à toa. Não, existe um registro. Olha, existe uma ofensa. E enquanto nós não entendermos que os nossos pecados são ofensivos a Deus, nós vamos estar numa situação muito complicada na nossa vida espiritual. Enquanto nós não entendemos que os nossos pecados fazem Deus chorar, magoam o coração de Deus, e sempre que nós pecamos, nós crucificamos o Filho de Deus, nós o negamos, nós o rejeitamos. Então nós temos que olhar o pecado por essa visão, sabe, irmãos? Que não é vento nem chuva, coisa nenhuma, não. O que pagou o preço do pecado, do nosso pecado, irmãos, foi a vida do Filho de Deus. E quando Jesus veio, ele fez falta no céu, olha, Deus se angustiou. E se você estudar a história da redenção um pouco ali, se você estudar, por exemplo, olha, quando Jesus é crucificado ali, toda aquela, né, aquele momento terrível que ele passou, como Deus sofreu com isso, irmãos. E o preço do pecado foi pago. Por quê? Porque havia necessidade de derramamento de sangue, mas não é um sangue qualquer. Não é escrever na areia ali, ponto final. O Filho de Deus morreu em nosso lugar para que nós tivéssemos vida. Foi nosso substituto. Outra coisa extraordinária do plano da redenção, irmãos, ele se tornou homem para nos resgatar. O Deus homem. A cruz era pequenina demais para caber Deus, irmãos. Deus na sua imensidão, Deus na sua grandiosidade, em todo o poder. Então, a divindade de Deus foi velada na humanidade. Ele se tornou homem para que ele coubesse na cruz, que era nossa. Era a cruz de Barrabás, irmãos. Coisa linda o ministério de Deus. Que amor grandioso desse Deus, tão maravilhoso. Um Deus que se tornou homem para tomar o nosso lugar na cruz. Um Deus que se tornou homem, irmãos, para nos substituir. Cravado na cruz em nosso lugar. E ali ele representa toda a humanidade. Coisa extraordinária que Deus criou, né? Deus idealizou para nos salvar. Então, irmãos, continuamos vivendo no mundo de pecado? Sim. Continuamos sofrendo? Sim. Resposta, Gênesis 3:6. Mas não para ali. Não para com a entrada do pecado no mundo. Não para somente com se você pecar, você vai morrer. Não, existe salvação, existe restauração. Existe uma segunda chance para aqueles que aceitam a Jesus como Salvador pessoal. E isto é grandioso demais, irmãos. O preço foi pago, o sacrifício foi feito, o sangue foi derramado, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, irmãos, tomou o nosso lugar e por isso hoje nós temos uma segunda chance, uma nova oportunidade, irmãos, de restaurarmos a nossa vida espiritual.
Existem alguns textos que eu me aprecio muito, né? Por exemplo, aqui 1 João 1,9, se confessarmos nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar. Promessa linda, irmãos, na palavra de Deus. Isaías 43:25 diz que ele apaga os nossos pecados e não se lembra mais. E eu gosto de pensar nesse texto, irmãos, quando eu vou para Deus e falo assim, daquele pecado, né, que eu já me arrependi, não sinto desejo de cometer mais, né, sabe, e Deus me perdoou, falo assim, e quando eu vou, insisto com ele no assunto, né, e eu falo, Senhor, aquele pecado assim que eu cometi, ele fala assim para mim, olha, ó, eu não sei do que você está falando não, não me lembro disso aí não. Ele apaga os nossos pecados e dele não se lembra mais. Isso é lindo, irmãos. Que ministério grandioso. Colossenses 1, 13 e 14. Ele nos resgata das trevas do pecado. Romanos 8, 1. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. O pecado, irmãos, entrou no mundo, é inevitável, está aí fazendo a sua obra, mas nós temos refúgio em Deus, em Cristo Jesus, nosso Salvador. Possamos restaurar a nossa vida com Ele, irmãos. Possamos pensar mais nesse Deus, nesse Cristo maravilhoso, que possamos ter comunhão através da palavra, da oração, sabe? E é diariamente, sabe, irmãos? A luta é diária, sabe? A gente passa às vezes um dia e não corre, e a gente, por um motivo ou outro, não lê a Bíblia, fica um vazio no coração, está faltando alguma coisa. Então a gente tem que ter essa luta espiritual diária para manter essa comunhão, que é isso que vai nos dar força para chegarmos ao final da caminhada. A Bíblia diz: um pouquinho mais de tempo, o que há de vir virá e não tardará. Creia nessa promessa, meu irmão. Que Deus lhe abençoe, que Deus abençoe o seu ministério de oração, tá? Que Deus esteja ao seu lado, faça o seu melhor, faça a sua parte, ok? Tenha a sua vida na presença do Senhor. E eu tenho certeza que Ele irá usá-lo de forma grandiosa para abençoar outras vidas, além de estar se preparando para muito em breve ver a face do nosso Salvador. Que Deus lhe abençoe, que Deus lhe bendiga. Um grande abraço para todos, irmãos.